Isso é a sociedade do espetáculo, né, que o Guy Debord denunciava. Aí, fechando meu raciocínio, o que acontece é que esse símbolo da criança, da defesa da criança, que é simbólico, é sempre de um futuro reprodutivo pela reprodução social. Então, quando esses políticos, tanto de esquerda quanto de direita, fazem um discurso político falando que a gente está defendendo o futuro da criança, não é a criança que eles estão É defendendo. demagógico. É, é a defesa de uma ordem, de uma reprodução social de uma coisa. Então, quando a gente precisa complexificar o debate, né, para entrar nessa discussão de como a criança é utilizada nesses discursos para defender não a criança, mas uma ordem política de reprodução social, da mesma ordem de exploração do trabalho, né? Porque, afinal de contas, a criança de hoje é o eleitor de amanhã, né? Ou seja, tem toda uma questão aí também que envolve outras questões que não é só o aborto, é como essa criança vai estar no mundo, né? Aquela coisa filosófica sobre a infância também, né? Porque também a gente tem que ver assim, proteção à vida. Que vida? Que tipo de vida a gente está promovendo para essas crianças? Entende? Que tipo de cuidados a gente está tendo com essas crianças? Porque sobre conselho tutelar, uma coisa que eu debati também, né, nessa conversa. Sabe que porque tem o conselho tutelar, para quem não sabe, está sendo tomado por evangélicos em vários lugares do Brasil, né? Porque o conselho tutelar você vota para agentes do Conselho Tutelar. Você tem uma eleição para o Conselho Tutelar. Então, eu até apoio que mais gente de esquerda se candidate a esses cargos ali, entende? Porque a gente tem que tomar. Aí, só falar aqui que eu vou ter que sair. E muito obrigado pelo convite, meninos. Gostei Tá bastante. Aí bom, depois a gente discute mais. beleza. Valeu, falou, leitor. Tamo junto, tamo junto. Então eu E chamo. continue, Zé. Então eu acho que a gente precisa é, ocupar o conselho tutelar, entende? Porque Sim. o que acontece muitas vezes? Eu vou contar 2 casos que eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada mesmo. Tinham 2 meninos que viviam com o pai e a madrasta. Tanto o pai quanto a madrasta maltratavam esses meninos. E outra coisa, o que acontece com isso? Esses meninos, eles fugiram de casa, foram até uma delegacia reclamar desses maus tratos. A delegacia enviou os meninos para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, em vez de dar um abrigo para esses meninos, enquanto se fazia uma investigação desses pais, mandou esses meninos de volta para a casa desse pai e dessa madrasta. E chegou um dia, esses moleques foram assassinados pelos 2. Nossa Senhora. E eles foram queimados. Meu Deus. Foi um negócio horroroso. Ou seja, aí outro caso. Tinha um cara e uma moça que tiveram uma filha. Só que lá pelas tantas, o marido chegou à conclusão de que ele era homossexual e se apaixonou por um cara e foi morar com esse cara. E a mulher
ficou com um outro cara, um embuste como marido. E a mãe tinha a posse da menina. E o pai biológico, junto com esse marido, que seria o pai do coração, que cuidava muito bem da menina quando ela ia para a casa deles, notavam que a menina chegava com sinais de agressões pelo corpo, produzida pela mãe e pelo padrasto. Entende? A menina chegou até a aparecer com a perna quebrada na casa desse pai biológico. E o conselho tutelar, que eu acho que era no Mato Grosso que aconteceu isso, né? Foi totalmente homofóbico com o pai biológico e o marido, né? E não levou a sério as queixas deles, que os dois foram não sei quantas vezes para o conselho tutelar, não sei quantas vezes para a polícia, e nenhum dos dois pareciam estar levando a sério as queixas, né? E enfim, aí isso aconteceu. Aí o pior aconteceu, a menina acabou sendo morta de tanta tortura física e psicológica que a mãe e o padrasto impingiam na menina. Senhor. Então, a gente tem. E isso não são casos isolados. Isso não são casos de reclamações do conselho que as pessoas fazem do conselho tutelar, sabe? Quando a gente vai O Gambi reclamar... tá falando aqui, ó, concordo, Zoe, ocupar os conselhos tutelares. Exatamente. Anarquizar os conselhos tutelares. A Anarquizar gente os tem que conselhos ocupar tutelares. esses espaços. Se a gente tem Sim. possibilidade de ser eleito para um cargo daquele, a gente se candidata, sabe? Tipo... Gente, não só os conselhos tutelares, mas todos os espaços a gente deve ocupar. Todos que a gente puder. Ou tá? seja, porque o problema é que a gente está na mão dessas pessoas. A gente está na mão de... Salve, Diego Hernandes, salve, salve, sempre tá aí no canal aparecendo. Pode continuar, Então, a gente está na mão dessas pessoas, a gente é refém desse sistema, é refém de todas essas estruturas que, inclusive, estão aí para proteger as crianças, mas acabam não protegendo, sabe? As crianças voltam para as casas, mandam de volta para a família, né? Como se a coisa fosse se resolver assim magicamente, né? Ou seja, vai aparecer uma luz nesses pais que maltratam, né? Ou seja, e eles vão deixar de maltratar, vão, sabe? E não fazem a mínima investigação para saber se o que a criança, para tentar investigar se isso está acontecendo mesmo. Ou seja, enquanto a criança está... enquanto não se investiga o caso, a criança não pode voltar para casa. É inadmissível que isso aconteça. Isso porque tem que proteger a família. Mas se a família for uma filha da puta, a gente faz o quê? Então, aí